Muito boa noite, bem-vindos ao nosso fechamento de mercado, dia 20 de agosto, quinta-feira, dia de alta nos mercados. Vamos aí fazer o disclaimer? Não sou analista de valores imobiliários, tudo que eu falo nesse vídeo reflete única e exclusivamente minha opinião pessoal, baseado na minha leitura de análise técnica, não sendo de forma alguma uma recomendação de compra ou venda de ativos. O conteúdo desse vídeo é estritamente educacional e retornos passados não são garantias de retornos futuros. Divulgando minhas redes, Twitter, Instagram e YouTube. Por favor, peço que deem like no vídeo, compartilhem com os amigos para que mais pessoas conheçam e façam parte da maior plataforma de mercado financeiro do Brasil, Traders Club, tá bom? Compartilhando aí minha tela com vocês, então. Hoje aí alta no Ibov de 0,61%, fechando aos 101.467 pontos, mostrando uma forte recuperação aí. O volume não foi forte, foi fraco aí, 21,8 bilhões abaixo da média, tá? Mas mostrou uma forte recuperação aí no Ibov, tá? Então olha só que interessante, ontem o Ibov, anteontem, na terça-feira, havia armado um 9,1 de compra. Ontem, aí, quarta-feira, ativou, mas recuou. E hoje ele foi lá, perdeu a mínima de ontem, perdeu a mínima do candle que virou a MM9 para cima, ou seja, estopou quem estava no 9.1 ainda, mas mostrou forte recuperação. De novo, veio testar aqui a zona da MM50, essa média vermelha aqui, e mostrou forte recuperação. Continua nesse canalzinho de baixa, o viés ainda é de baixa, tá? No Ibov, mas mostrou aí forte recuperação hoje, vindo estressar novamente a média de 50 e recuperando. Precisamos que o Ibov então rompa esse canal aqui de baixa, né? E faça um pivô para a gente ter uma expectativa do teste lá da região dos 105 mil pontos, tá? 104.500 aqui vai ser essa primeira zona aqui de resistência. Então a gente tem como resistência imediata aqui no Ibov a região dos 102 mil pontos, junto com a média de 21 que agora está inclinada para baixo. Então a gente tem que romper, fazer um pivô para vir testar a região dos 104.500 pontos inicialmente, tá? Ainda o viés é de baixa aí no curtíssimo prazo. Vamos aguardar para ver se amanhã, né? Sexta-feira, geralmente é sexta da maldade, mas vai que é uma sexta da bondade amanhã. Vamos aguardar. Deixou um sinal bonito de recuperação. Vamos ver se consegue aí romper a região dos 102 mil pontos junto com a média de 21, tá? O índice futuro, vamos ver aí como fechou. O índice futuro abriu com forte gap de baixa, então abriu aqui embaixo do canal já, estressando, né, abrindo abaixo da MM200, inclusive, embaixo da MM50 e recuperou bonito. Alta aí de 0,36, tá? Tentou também virar a média de 9 para cima, não conseguiu, refutou parte do movimento, mas foi uma forte recuperação. Volume aí também fraco, 250,9 bilhões, abaixo da média. O panorama é o mesmo para quem espera aí uma possível pernada de alta no índice futuro. Nós temos também que romper essa região, fazer um pivô para então testar a região dos 104.800 pontos, tá? Então nós temos como resistência imediata a média de 9, aqui o canalzinho de baixa e a média de 21 aí que está virada para baixo. Vamos ver se a gente consegue aí fazer nos dias à frente um pivô de alta aqui rompendo as médias, mas o viés é baixista no curtíssimo prazo, tá? Então veja que funcionou milimetricamente o canal aqui que eu tinha desenhado ontem ou antes de ontem. Veio testar, abrir bem aqui na linha de piso aqui do canal e recuperou. Vamos ver se respeita o canal, tá? Mostrou forte recuperação hoje, então a probabilidade de nos próximos dias ele romper é baixa. Pode ser que ele continue nesse canal, mas a probabilidade dele romper para baixo por hora é baixa, tá? A não ser que o mercado dê uma azedada muito grande lá fora. Vamos monitorar, mas a expectativa estamos mais próximos aqui do teste da linha de retorno do canal. E o dólar? O dólar aí hoje
forte volume, né? O Banco Central entrou com leilões aí no dólar. Por quê? Porque o dólar rompeu essa barreira aqui dos 5.518 pontos e já abriu com forte gap de alta, tá? Chegou a estar subindo forte aí, quase 2%, se não me engano. Deixa eu ver aqui. A máxima aí de ontem foi 5.674. Ele já abriu aqui no pregão de hoje em 5.615, tá? Então ele abriu já aqui em cima, refutou no final do pregão, mas se vocês olharem aí, vai ter muita influência dos leilões do BC. Então ele chegou a estar subindo forte, aí quase 2%, e depois refutou aí a alta. Fechou então ali nos 5.562,50 com leve queda de 0,02, praticamente estável, tá? Mas não muda o viés, o viés continua de alta. Então nós fizemos aqui um pivô e apesar do candle feio aqui, nós temos o suporte imediato dessa região dos 5.518 pontos. Então mesmo que ele venha estressar essa região, o viés permanece ainda altista, a média de 9 inclinada para cima, a média de 21, a média de 50. Para a gente ter um viés mais baixista, a gente precisaria que o dólar voltasse forte para baixo da média de 9 períodos, né? E fizesse um pivô aí de baixa para a gente esperar um movimento mais baixista, tá? Não sabemos se o BC vai continuar atuando no dólar ou não, mas a região aí de suporte imediato agora, era resistência, agora é suporte, a região dos 5.518 pontos. Vamos aguardar. Hoje o volume foi bem forte aí, nos 228 bilhões no dólar, tá? Bem acima da média aí de 20 períodos, tá? Então vamos aguardar, pode ser sim que dê uma arrefecida no dólar, né, se o BC principalmente atuar, mas não vejo mudança nenhuma ainda da tendência de alta nesse zigue-zague ascendente que foi estabelecido. Então precisamos monitorar, porque se o dólar continuar nessa tacada aí, a gente pode ver o dólar indo lá no topo histórico, lá na região dos R$6, tá? Então vamos monitorar. Vamos falar agora aí de outros índices de principais papéis. SPX alta de 0,32, fechando aí os 3.385, volume fraco, tá? Abriu em gap de baixa. E recuperou. Então veio estressar aqui depois, né, de ter tocado a média de 21 no dia 30 de julho, subiu forte, em nenhum desses momentos ele tocou a média de 9 e hoje já abriu em gap de baixa e recuperou. Então mostra, né, apesar do volume estar fraco nos últimos pregões, que o SPX está realmente forte, está apontando para cima, não quer cair de jeito nenhum. Então foi o cenário que eu falei para vocês, poderia estressar, tal, mas acreditava no movimento mais lateral aqui, tá? Pra gente para frente, depois que a média de 21 chegar mais próxima do preço, dar uma sustentação maior aqui para o preço, a gente tentar fazer um novo rompimento. Conforme eu falei para vocês, caso haja estresse, que a região ali de suporte imediato, uma região interessante para ter uma reação seria nos 3.320 pontos, retração de 382. Tá? Hoje ele foi testar essa primeira retração aqui, ó, milimétrico aqui, ó, nos 3.353. Foi lá tocar, abriu em gap de baixa, tocou e recuperou. Então mostra realmente que o SPX está muito forte. Vamos aguardar. A perspectiva é de continue, tá, no seu movimento altista, podendo logicamente ficar um pouco mais travado por conta dessa subida forte aí nas últimas 3 semanas, tá? Vamos monitorar. A expectativa não muda em nada, continua sendo de alta para o SPX. Poderíamos até traçar algo aqui, tá? Sim, poderíamos. Mas há espaço para estressar essa LTA, para vir fazer uma leve correção, mas não muda em nada a tendência, tá? O IWZ, leve alta de 0,23, mas mostrando forte recuperação, visto que
Como o dólar abriu muito forte, né, o EWZ abriu também forte gap de baixa. E aí nós tivemos a recuperação por conta do arrefecimento do dólar, né? Então veja que o volume foi bem forte hoje. Então estava tentando perder esse suporte dos 29,40, abriu um gap de baixa e recuperou, tá? Então não houve aí o rompimento, né? Ele violou aí durante o dia, mas fechou acima desse patamar. Então seguimos com essa região dos 29,40 aí como suporte imediato no EWZ. Nós estamos esticados da média de 21, esticados da média de 9, então o movimento mais provável é que continuemos aqui, talvez uma lateralização até a média de 9 chegar mais próxima. Então nós decidimos, o índice aí decidir se ele vai conseguir virar a média para baixo, assim, então vai realmente, definitivamente perder a região dos 29,40. Vamos monitorar. O viés agora permanece. Eu acredito numa lateralização maior aqui nos próximos dias, né? Falando do curtíssimo prazo, amanhã, segunda. Vamos aguardar aí e monitorar, tá? Então fechou nos 29,92 o EWZ. Mercados emergentes leve queda de 0,32%, fechando nos 44 com 0,6. Se recuperou bem também, abriu em forte gap de baixa e recuperou. Chegou aí a abrir aí com 1,66 de queda, o que para os mercados emergentes nos últimos semanas aí é um range grande. Então abriu em forte queda e recuperou. Então não perdeu a média, apesar de ter ativado o 9,1 de venda, tá? Já com gap. Ele não virou a média de 21 para cima, né? Está respeitando a média de 21, está respeitando essa região de suporte imediato aí dos 44, tá? O volume também foi bom. Então vamos monitorar. O viés permanece ainda de alta enquanto ele não perder a média de 21 e esse patamar aqui da região dos 44, tá? Inclusive, né, para quem gosta aí de setups, aluno do curso meu vai entender, né? Tem um PCzinho aí de compra, PC de compra armado aí para amanhã. Ok? O Brent, queda de 0,62, mas mostrando também forte recuperação, né? Chegou a estar caindo forte, vira estressando a média de 9 e a média de 21 e recuperou. Segue mais lateral, segue travado aqui nessa região dos 45 dólares, tá? E com as médias inclinadas para cima, não muda o cenário que eu venho falando para vocês. Média de 200 caindo, média de 50 subindo. O cenário que o Brent continue mais lateral até essas médias aí chegarem mais próximas ao preço, e aí ele definir se ele vai conseguir romper a média de 200 para cima ou vai perder a média de 50. Vamos aguardar a decisão. Ambev, alta de 0,23, fechando nos 12,88. O ativo também mostrou certa recuperação, né? Chegou a estar perdendo essa região imediata dos 12,70, abriu um gap de baixa e recuperou, mas sem forças para trocar na média de 9, volume bem fraco, bem fraquinho o volume. Então nós seguimos aqui com viés baixista em Ambev. Deixa eu só diminuir aqui. Fez aí o seu pivô de baixa, né? Forte queda, deu uma aliviada, agora está fazendo de novo a expansão. Então expandiu, contraiu, expandiu. Mas ela está no suporte importante dos 12,70. Então pode ser que ela fique no movimento mais lateral para a média de 9 chegar e ela definir se vai conseguir virar a média para cima ou se vai continuar caindo, tá? Mas a tendência, o viés no curto prazo continua sendo de baixa aí para a Ambev. Mesmo com a reação de hoje, o volume foi muito pequeno aí, Ambev. B3, SA3, a nossa querida B3, forte alta de 4,65, deixando um engolfo de alta com volumaço. Tá muito bonita aí a reação, né? Tinha deixado uma reação na terça-feira. Ontem não ativou o 9,1 de compra, faltou uns 2 centavos aí para ativar. E hoje abriu um forte gap de baixa e recuperou tudo, fechando aí nos 62,34. Tem a barreira imediata da MM21, tem, mas esse papel no semanal está muito bonito. No sábado aí eu vou falar na live exclusiva para Masters.
E eu venho falando bastante tempo já desse papel, né, no semanal, que ele está armando o 9.3 bonito ali. E com esse candle aqui no diário deixou. Realmente só falta um dia, né, para terminar a semana, um semanal muito bonito. Eu vou falar para vocês aí no sábado, tá? Então vale ficar atento. Se ele conseguir realmente vencer essa região da MM21, pode iniciar a sua pernada de alta, né? Está rompendo aqui esse canalzinho. Iniciar sua pernada de alta para vir testar a região lá dos 67,40 inicialmente e depois a máxima histórica lá nos 69,75. Banco do Brasil praticamente estável, 0,09% de alta, abriu também gap de baixa e recuperou. Segue aqui nesse canalzinho, viés de baixa. O volume hoje foi bom sim, acima da média em Banco do Brasil. Tá? Mas precisa virar a média para cima. Enquanto não virar essa média de 9 para cima e principalmente vencer esse canal de baixa aqui com a média de 21 que está inclinada, está acompanhando esse canal aqui, não tem muito que a gente fazer, tá? Se ele vier aqui, fizer um pivô aqui, romper essa região, esse canal de baixa, essa média de 21, aí pode ficar interessante. Mas por enquanto, bancos estão muito fracos, tá? Muito travados. Então vamos aguardar aí, ver se o papel mostra a reação. Ele está chegando numa zona importante de suporte, nos 31,70. Né? Pode estressar mais aqui, pode, mas está ficando com risco de retorno interessante, principalmente se continuar a cair aqui até essa região e deixar um candle comprador, visto que a gente está ficando já um pouco distante da média de 21. Tá? Bradesco, queda de 0,24%, fechando nos 20,70, também mostrou recuperação. Tá? Mas está muito parecida com o Banco do Brasil, está no canal de baixa, tá? A média de 9 inclinada para baixo, a média de 21 virando. Tá? Se perder essa região aqui dos 20,50, que é uma região de suporte imediato, pode vir fechar o gap ali na região dos 19,89. Tá? Então está muito fraco. Bradesco, Itaú, Banco do Brasil. A gente precisa aqui em Bradesco que ele rompa esse canalzinho de baixa, vire a média para cima e faça um pivô para testar inicialmente essa zona aqui onde está passando a média de 21 e a média de 50 ali nos R$ 22, tá? Por enquanto, nada a fazer aqui em Bradesco e o volume hoje foi fraco, tá? Diferente de Banco do Brasil. Brasil Foods, queda de 1,15, vindo testar aí de novo essa região de fundo aí nos R$ 20, tá? Chegou a estar caindo bastante, recuperou, mas mesmo assim fechou em queda. Então continua aqui trabalhando dentro desse alargamento, a gente precisa ver o papel fazer um pivô e definitivamente se livrar, tá? Dessa estrutura, mas o ponto-chave a ganhar aqui, por enquanto, é os 22,80 que eu venho falando para vocês há bastante tempo. Tá? O papel ganhando essa região dos 22,80 e começa a dar uma outra cara para o papel, né? E aí o papel pode vir testar inicialmente essa região dos 24,40 e aí começar a sua tendência. Essa região dos 20, dos 19,80 acho muito difícil perder no curtíssimo prazo. É uma região muito forte de suporte, tá? E os pares da Brasil Foods já andaram bastante, então eu acho improvável que ele perca aqui essa região. Ou seja, quem quer estar uma posição para tentar surfar uma possível pernada de alta e vir testar aqui pelo menos os 22,80, sim, é uma região de risco retorno interessante, tá? Na minha opinião. Fechou aí nos 20,59. Cielo, queda de 0,41, fechando nos 4,88, segue fraquinho, segue com volume fraco, né, nas últimas 2 semanas aí, e segue numa região importantíssima também de suporte. Precisamos ver o papel virar a média de 9 aqui para cima, tá? Fazer um pivô para a gente ter uma expectativa de que ele vá pelo menos testar essa região aqui dos 5,50, tá? Até ali os 5,60, tá? Mas por enquanto não demonstrou força para isso, vem caindo há vários dias, agora chegou numa região de forte suporte que está lateralizando. Então é possível que ela fique mais um tempo aqui travada, né? E depois vai definir se vai virar a média para cima e vai começar um zigue-zague ou se vai definitivamente perder essa região aqui dos 4,70. Tá? Então temos que monitorar aí Cielo.
Conga, leve queda de 0,15%, fechando no 6,57. Mostrou também uma certa recuperação, abriu em gap de baixa. Veio testar essa região do 6,36, que foi o fundo aqui de junho, né, desse último candle de junho. Foi milimétrico testar ele essa região. E está muito esticado, né? Não tem sobrevenda em si no diário, mas ela está muito esticada. Se a gente for medir aí a mínima de hoje até a média de 21, a gente está com 20% de distância, tá? Então hoje tem balanço para sair aí na empresa, tá? Mas é uma região de risco retorno a ser interessante. Dessa região dos 6,30 aqui, que foi a mínima de hoje, até os 6,8 ali, 6,10, que é o alvo do topo duplo, é uma região de risco retorno interessante para que o papel possa reagir, visto que ele já caiu muito desde o final do mês passado, tá? Então essa região aqui é uma região onde o papel pode iniciar uma pernada de alta e fica mais difícil ele cair porque ele já caiu bastante. Então é uma região de fortíssimo suporte, a região dos R$ 6. Então o papel está chegando numa zona muito interessante de risco-retorno. Então quem quer avaliar a posição, se o papel deixar um candle comprador nessa região, vai ser a possível oportunidade aí, tá? Por hora, sim, o viés permanece de baixa, mas a região de risco-retorno está ficando cada vez mais interessante aí depois dessa enorme queda que o papel teve, tá? CSNA queda de 0,54, fechando aos 14,81. O papel, né, segue sua linda tendência de alta, seu zigue-zague ascendente aí, né? Linda tendência, e uma correção era provável pelo padrão que ele deixou ontem, né? Shooting Star perdeu a mínima, abriu em gap já, é verdade, recuperou, mas ele continua com espaço para fazer uma correçãozinha até a média de 9, ou então fazer uma lateralização aqui, tá? A tendência está intacta, a gente tem uma linha de tendência de alta aqui que está sendo respeitada, pode vir estressar mais 1, 2 pregões, pode, mas essa é a oportunidade para quem quer avaliar a entrada no papel, tá? Vindo na 9, estressando aqui, a gente avalia uma entrada. O ativo tem espaço para corrigir, né? Como eu disse, até a média de 9, a média de 21 já está um pouco distante, ele também está com uma leve sobrecompra. Então, uma aliviada dos indicadores aqui vai ser interessante. Por enquanto, não tem uma entrada viável aqui sem ter um risco muito grande. Então, esperemos que ele dê uma aliviada, uma estressada dessa região dos 14,30, na média de 9, como ele fez aqui, né? E aí a gente avalia uma possível entrada mais interessante no papel. Gerdau alta de 1,25. O papel também subiu forte nos últimos 2 dias, mas hoje, apesar de abrir em gap de baixa, subiu. Fechou nos 20,27. O papel já estava um pouco mais atrasado, né? Por exemplo, em relação ao CSNA, então ele ficou um pouco mais de lado e agora está dando um tiro para cima aí. Mas não tem também uma entrada interessante agora, já está fora das bandas de Bollinger, tem um espaço considerável até a média de 9. Eu aguardaria o papel lateralizar nessa região aí dos 19,50 até a média de 9 chegar para a gente poder avaliar um possível risco-retorno melhor para o papel, tá? Mas segue também com sua tendência bonita aí, respeitando as médias e apontando possivelmente para o teste em breve lá da região dos 21,60 a 22,50, tá? Volume hoje na média. YouTube 0 a 0 estável, abriu em gap de baixa e recuperou, tá? Está muito parecida com o Bradesco, com o Banco do Brasil. A gente pode entender aqui como um canalzinho de baixa, que também está sendo desenhado, que tem a média de 9 como resistência imediata. Né? Vou apagar aqui essa região que foi perdida para não ficar muito poluído o gráfico. E continua brigando aqui para não perder a região dos 24, né? Abriu em gap de baixa e recuperou. Então, o suporte imediato aqui do papel é a região dos R$24. Mas sim, né, o viés é baixista, pode cair mais, pode. Está dentro desse canalzinho de baixo. Vamos monitorar aí, ver como o papel se comporta. Né? Bancos estão fracos, então apesar de poder fazer um repique, vir, né, estressar a média de 9, continua com o viés baixista. Apenas
Um candle forte, com convicção, com volume, virando a média para cima, pode ser um start para uma possível mudança de tendência no curto prazo no papel, o que não se demonstrou agora em nenhum dos bancos grandes, né? Então vamos aguardar. JBS, queda de 0,73%, fechando aos 24,43, papel deu uma puxada forte, deixa aí um dojizinho, um padrão mais parecido com o chute star. A gente pode, se perder a mínima, aguardar uma correção até a média de 200, que vai ser natural, visto que o papel subiu forte, fora das bandas, e agora ele tem de fazer uma leve correção, vim testar pelo menos essa região da MME9 que está subindo, da média de 200, quiçá a região dos 23,20, tá? E não vai mudar em nada a tendência do papel, o papel estabeleceu uma pernada de alta, agora uma correção vai ser uma oportunidade para você avaliar um pivô de alta no papel. Região então de resistência imediata é os 24,80, que tentou ontem, violou, não conseguiu romper, tentou hoje, violou, não conseguiu romper. Então sugere uma correção ou ao menos uma lateralização para aliviar os indicadores aí, a média de 9 chegar e a gente avaliar um pivô, tá? JHSF, forte alta de 5,68, deixando aí um golfo de alta bem bonito no papel. Terça-feira tinha virado a média de 9 para cima, ontem não confirmou, tá? E hoje vira novamente a média, ele tinha virado para baixo, agora vira novamente para cima, tem a média de 21 ali como resistência imediata. A média de 21 está na região ali dos 8,67. Contudo, o que eu destaco nesse papel, assim como na B3, é o semanal. Está muito, muito bonito o semanal desse papel. Já pode ativar uma entrada amanhã, tá? A semana fecha amanhã, então pode ativar essa entrada amanhã. Eu vou falar no Master aí se ativar a entrada. Vou explicar, vou colocar um vídeo lá. Então fiquem de olho, né? Quem acompanha os giros semanais já sabe do que eu estou falando e papel no semanal. Então tá bem bonito, vamos aguardar. O volume foi bem forte hoje também, tá? E se conseguir virar a média de 21 aqui para cima, romper, pode testar ali a região dos 9,70, que seria uma região ali de resistência relevante para o papel, tá? Vamos aguardar aí, então. Magazine Luiza, queda de 2,62 depois de subir aí forte, 2 dias, né? Pancada para cima, faz agora uma correção normal, natural, saudável, não muda em nada essa queda, né? Rompeu, está vindo testar a média de 9, pode vir até estressar o triângulo aqui agora por cima, e aí a gente avalia no possível compra no papel. Então tem um 9,2 de compra armado aí. Se superar a máxima de hoje no pregão de amanhã, ativa. Se estressar mais um pouco aqui, né, o trigger passa para o máximo do outro candle. Mas vai ser a oportunidade para tentar um pivô no papel, para ele vir testar as máximas ali na região dos... Qual foi a máxima de ontem aqui? 90,23. Tá? 90,23 é a máxima histórica do papel ali. Vamos aguardar, tá bonito a Magazine Luiza, apesar da queda de hoje. Marfrig, alta de 1,39, fechando aos 17,46. Papel não quer corrigir, segue puxando, tá? Chegou numa outra região ali de resistência que eu tinha desenhado, que acho que é de 2010, essa região aqui. Ali nos 17,83, tá? Mas temos que esperar uma possível lateralização, uma leve correção para o papel. Não tem entrada com risco retorno interessante agora. Já deu uma puxada, aguardamos então o papel corrigir. Vai corrigir? Vai corrigir. Pode não ser amanhã, pode não ser segunda, mas vai corrigir. Sempre corrige, tá? Sempre corrige. Assim como o papel também não cai reto, ele vai fazer um repique uma hora. Então, aguardemos aí o papel corrigir para avaliar a entrada. O IBR3, alta de 2,55, segue mais lateral. Como eu venho falando, esse papel é mais interessante vocês avaliarem no semanal, porque é um papel muito volátil. Contudo, se ele conseguir romper essa região aqui, né, e principalmente a máxima que ele deixou, nesse candle do dia 13 de agosto, que foi 1,79, pode sim, no diário mesmo, iniciar uma pernada de alta. Aí. Vamos aguardar. Por enquanto, vai seguindo dentro dessa região do 1,50 a 1,70, essa região de consolidação.
Petrobras, queda de 0,70, mas mostrou recuperação. Assim como o Brent mostrou recuperação, ela também mostrou. Eu não faria nada por enquanto no papel. A gente pode até começar a enxergar algo aqui como um pequeno triângulozinho aqui, pode tentar enxergar aqui isso, tá? Mas eu aguardaria um rompimento dessa região aqui, tá? Para se posicionar, principalmente da média de 200 que agora está mais próxima do preço, então ela já está aí na região dos 23,50 ali. Então, se o papel vier nos próximos dias a romper essa região, vai ser um gatilho interessante aí, tá? Vamos aguardar. Se o Brent reagir, Petrobras tende também a reagir, mesmo que não seja de maneira imediata, tá? Depois ela vai buscar o atraso aí. SUSB 3, alta forte de 3,20, papel também não quer corrigir, né? Ontem deu um possível sinal de correção, mas não perdeu a mínima. Contudo, não tem ponto seguro de entrada. A gente tem que aguardar o papel lateralizar aqui, a média de 9 chegar mais próximo, o papel vai fazer uma leve correção para a gente avaliar a entrada. Tá? Ele está em região aí de sobrecompra, no FR, então não tem ponto seguro agora. Vamos aguardar aí o papel arrefecer, corrigir e a gente avalia a entrada, mas o papel está realmente bem forte e está próximo de uma zona de resistência importante lá no 54,60, acho que é a máxima histórica do papel. Uzi Minas, alta de 1,04. Papel também abriu um gap de baixa e recuperou. Segue com essa região dos 9,80 aqui, 9,60 a 9,80 como região de resistência. Eu também falei que se eu tivesse posição no papel, eu faria uma parcial depois dessa puxada, tá? Agora o papel está tentando fazer uma correção, uma lateralização aqui normal e saudável para a média de 9 chegar mais próxima do preço, tá? Então, não tem entrada agora, mas se o papel lateralizar mais 1, 2, 3 pregões, se fizer uma leve correção, vai ser uma oportunidade para uma nova entrada. Para o papel, então, definitivamente romper os 9,80 e buscar a próxima região relevante ali, que é os 10,30. Tá? Vamos aguardar. Vale 3, alta de 0,90, abriu com gap de baixa, estressando a média de 9 e recuperou. Tá? Então tem um 9.2 aí armado, se superar a máxima aqui de hoje de amanhã, no pregão de amanhã pode dar compra, tá? E o papel rompendo a máxima de 63,80, que é a resistência imediata, pode iniciar pernada, né? Subiu, corrigiu, rompendo aqui, pode iniciar uma nova pernada aí de alta, tá? Vamos aguardar. E via varejo, alta de 1,40%, fechando aos 19,55, vai tentando romper esse canal de baixa, vai rompendo a média de 21, né? Vai ganhando a média de 21. Então ativou 9,1 de compra, agora está ganhando o canal e o papel está bonito. Tá bonito, né? O papel vem, pode fazer sim uma leve lateralização, uma correção aqui, mas na hora que romper essa região dos 19,86, no semanal, quem assistiu sabe, possivelmente o papel vai dar uma corrida forte, tá, nas próximas semanas lá para atingir a máxima histórica dos 22,36. É um ponto importante, o papel corrigiu bem já, e no semanal montou, assim como o B3, assim como o JHSF, montou aí um setup bem interessante no semanal. Tá? Então tem o fluxo positivo vindo para a Via Varejo até o dia 31, né? Acho que no dia 31 por conta do MCSI. Então o papel, acredito eu que ativando esse setup no semanal, pode dar uma corrida rápida lá nos 22,30, tá? Vamos aguardar. Então, só para vocês entenderem, pessoal, vou começar a fazer 3 lives agora, então essa é a primeira. Agora, em seguida, eu vou fazer a live com o pessoal do curso de análise técnica, inclusive quem quiser saber mais, aprender, né? Eu sempre falo de vocês aprenderem a pescar, a fazer as suas análises, a não depender de outras pessoas para enxergar o time de entrada e de saída nos papéis, né? Isso é importantíssimo. Então tem o link aí na descrição do vídeo, tá? Quem é Master tem desconto. Quem não é Master e está interessado em fazer, me mande DM que tem cupom de desconto, seja no Instagram, seja no Twitter, que eu passo para vocês. Então eu vou fazer essa segunda live com os alunos, que é onde eu abordo vários outros papéis, oportunidades, commodities e muitas outras coisas.
E eu vou fazer uma terceira live, que são pedidos que o pessoal me faz no dia a dia do Master, no Private, e que não dá tempo de falar aqui no vídeo de fechamento diário, tá? Então, na hora que eu acabar minha live com meus alunos, eu vou postar lá no Trade Ideas e no Master Contribuidores o link para a gente fazer essa live aí dos papéis que o pessoal me pede lá no Master, tá bom? Então, peço que vocês, antes de pedir a análise, usem a ferramenta de busca, né? Vai lá no Master, só para explicar aí para quem não sabe, tá? Então, você entrando lá no Master, né, entrando nos canais lá, você coloca From, né, para você saber de quem é. Então, From, por exemplo, o nome do meu usuário é Sanita. O que o Sanita falou, sei lá, um papel que eu acho que eu não vejo há um tempo. São Martinho, né? Então você coloca cifrão e o ticker, o nome, o ticker do ativo. Então a última vez que eu falei, ó, foi em 7 de agosto. Fiz análise aqui, então você, a hora que você vai pedir um papel, vê se não tem uma análise recente ou válida. Aí você vai lá e me manda um DM, eu anoto e no final do dia eu faço essa live com vocês. Combinado? Então eu agradeço a presença, a paciência e nos vemos no Traders Club, tá bom? Valeu!